ao verso 17. Leamos com fé a palavra do Senhor que diz: Moisés respondeu: Mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: O Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: Que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: Um bordão. Então lhe disse: Jogue-o no chão. Ele o jogou no chão, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão e pegue pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: Isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: Ponha agora a mão no peito. Ele o fez, e, tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: Ponha a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: Se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e, ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras: Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Até aí, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor, infalível, inerrante, suficiente, inspirada. Ó Deus, palavra essa que é a voz do Senhor para nós nessa noite. Que eu possa ser um simples arauto do Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que em fidelidade eu possa pregar a palavra e somente a palavra. É assim que eu oro no santo nome de Cristo. Amém. Da fuga à confiança. Da fuga à confiança. Esse é o tema da nossa mensagem essa noite. Abro aspas. Uma pessoa foi convidada para assumir liderança na igreja. Quando recebeu a designação do conselho, ela sentiu o coração apertar. Ela sabia que era um chamado, mas também sabia das suas limitações. Naquela semana, começou a pensar em razões para dizer não. O que eu vou dizer para o pastor? Não estou preparado. Há pessoas mais capacitadas. E se eu fracassar? Não tenho tempo. A minha agenda é cheia. Ele não chamava aquilo de medo, chamava de prudência, mas no fundo era fuga. Ele começou a orar para que Deus levantasse uma outra pessoa. Fecho aspas. Irmãos, Moisés fez 3 perguntas, ou ele questionou ao Senhor por 3 vezes. Quem sou eu para ir até Faraó? Êxodo 3, versos 11 e 12, e a resposta de Deus para Moisés foi: eu estarei contigo. Um outro questionamento que Moisés faz para Deus é: eu vou chegar lá e eles vão dizer quem é o Deus que te enviou. Quem é você? E Deus se revela para Moisés como o eu sou.
Êxodo 3, versículos 13 e 14. Lembre-se que Deus chama, mas antes de Deus chamar, Ele se revela. Deus chama para a missão com base no conhecimento de quem Ele é. Moisés, você vai, porque o Eu Sou se revelou a você e o Eu Sou está te chamando. O terceiro questionamento de Moisés a Deus é o assunto da nossa mensagem. Começa no versículo 1, quando Moisés meio que questiona, dizendo: eles não vão acreditar em mim, eles não vão me ouvir. Moisés está aqui usando uma desculpa para não atender ao chamado de Deus para ele. Porém, Deus, de forma paciente e misericordiosa, Ele trabalha no coração do seu servo Moisés. Observa comigo que em Êxodo, capítulo 3, versículo 16, Deus disse assim: vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes. E aí Deus fala o que Moisés deveria falar. No versículo 18 de Êxodo, capítulo 3, Deus diz assim: e ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá. Deus, no versículo 16, disse a Moisés: você vai até os anciãos e você vai dizer isso, isso e isso, e eles vão acreditar em você. Só que Moisés não acreditou nessa promessa de Deus. Por quê? Porque o verso 1 do capítulo 4 começa com Moisés questionando, dizendo: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Deus disse: vá, fale isso com os anciãos, e eles vão acreditar em você, e eles irão com você. Depois disso, Moisés diz: não, eles não vão acreditar em mim. E Deus, então, responde a Moisés de uma maneira extraordinária, que está aí relatado, narrado, do versículo 3 ao versículo 9. Deus fala: o que você tem na mão? E ele diz: um bordão. Bordão, para as crianças, é tipo um cajado. Era um pedaço de madeira que arredondado na ponta, um cajado mesmo. Era um pedaço de pau. Deus pergunta para Moisés: o que você tem na mão? Ele fala: um pedaço de pau, um bordão. E aí Deus fala assim: joga o bordão. Ele joga no chão, no mesmo instante aquele pedaço de madeira se transforma em uma cobra, em uma serpente. Deus ordena que Moisés agarre a serpente pela cauda, que não é algo muito recomendável. Você não pega a serpente pela cauda. Se você vai pegar uma serpente, você tem que pegar pela cabeça, porque senão ela vai te dar o bote. E Deus diz: eu quero que você pegue a serpente pela cauda. E a serpente voltaria a ser um bordão. É interessante, irmãos, porque quando a gente vai para o texto hebraico, a palavra que descreve a ação de Moisés, no versículo 4, ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda. No hebraico, essa a ação de Moisés, ela é descrita como uma ação cautelosa. Porque Deus diz: você vai agarrar a serpente pela cauda. E Moisés, ele, pelo hebraico, no texto, na construção, parece que ele vai, mas não quer ir, sabe? Então ele vai com muita cautela. Até porque pegar a serpente pela cauda exigiria fé, né? Este seria o primeiro sinal que Moisés daria ao povo para que acreditassem nele. O que isso aqui, irmãos, já precisa nos ensinar? Que o poder não estava em Moisés, muito menos no bordão, um pedaço de madeira. O poder estava em Deus e Deus era com Moisés. Então, quando nós obedecemos ao chamado de Deus, o poder é de Deus, o poder não é nosso. Todos nós temos um chamado: evangelizar os incrédulos. Essa é o grande chamado para cada um de nós, enquanto pessoas, indivíduos, mas também é o grande chamado de nós enquanto igreja também. Evangelizar os incrédulos, né? Levar essas pessoas à adoração. Esse é um chamado que nós temos. Compartilhar o evangelho com familiares, compartilhar o evangelho com amigos. Só que nesse chamado, você pode ser tentado a imitar a Moisés, do tipo: não adianta evangelizar, eles não vão acreditar em mim. Não adianta eu pregar o evangelho, eles não vão crer naquilo que eu estou falando. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém?
Qual foi a última vez que Deus usou a sua vida como instrumento para alcançar alguém? Qual foi a última vez que você compartilhou o Evangelho de Jesus com alguém? Porque o ponto é que você foi chamado para falar do Evangelho. Você não foi chamado para mudar o coração das pessoas. Assim como Moisés foi chamado para falar com o faraó. O chamado de Deus para Moisés foi: vai lá e muda o coração de faraó. Não, não foi. Você vai até faraó e você vai falar isso, isso e isso. Então, irmãos, a questão do coração do rei do Egito era uma responsabilidade do Senhor. O coração do seu esposo incrédulo, o coração da sua esposa incrédula, o coração do familiar incrédulo, o coração do amigo incrédulo, o coração do colega de trabalho incrédulo, não é responsabilidade sua. Você precisa simplesmente falar o Evangelho. Philip Ryken vai dizer que Deus usou o bordão para mostrar a Moisés como ele pode usar algo comum para realizar seus propósitos extraordinários. E o bordão, na mão de Moisés, por causa do poder de Deus, o bordão se tornou um símbolo de poder. É com esse bordão mais à frente que ele vai realizar as pragas no Egito. No versículo 20 do nosso texto, não é mais um bordão. O versículo 20 fala que é o bordão de Deus. Deus é a fonte de poder. Mas é preciso cuidado com os símbolos de poder que Deus nos dá. Moisés poderia se achar poderoso com um bordão em mão. Quais símbolos de poder nós temos em nossos dias? Cargos, funções, posições, títulos, símbolos que atestam a autoridade recebida. Contudo, o texto mostra para mim e para você que símbolos de poder podem se tornar traiçoeiros e matar. Como o seu coração lida com os símbolos de poder que confere autoridade? Tenente, coronel, diretor, CEO, gerente, supervisor, coordenador, pastor, presbítero, diácono, líder, conselheiro, cargos, posições e funções. Símbolos que atestam determinada autoridade. E o que é mais interessante, irmãos, é que Deus poderia ter feito o bordão se transformar em qualquer coisa, numa pomba, numa girafa. Por que ele escolheu serpente? Porque a serpente no Egito era uma divindade. No Egito, a serpente simbolizava poder, sabedoria e cura. O cetro usado pelos faraós, muitas vezes eram cobras estilizadas. Então Deus estava demonstrando o seu poder e a sua autoridade sobre os deuses do Egito. E quando a gente chegar lá nas 10 pragas, a gente vai ver que cada praga que Deus usava representava um deus do panteão egípcio. Então Deus deu a Moisés um segundo sinal. Deus não usaria apenas o bordão, mas também a mão que carregaria o bordão. E no versículo 6 e 7 do nosso texto, Deus fala: pega a sua mão, bota no peito, tira do peito, mão leprosa. Pega a mão leprosa, põe no peito, tira do peito, mão saudável. Irmãos, o que impede o homem em atender o chamado de Deus? Ou melhor, o que impede o homem de atender o chamado de Deus não é externo, é interno. É um problema do coração. Lembre-se da fala de Jesus: o que contamina o homem vem do coração. Porque a nossa lepra, ela nasce no coração. Olhar para dentro de nós, então, na tentativa de encontrar força, capacidade e fé para realizar alguma coisa do reino de Deus, não é algo sábio a se fazer. Quando Deus dá os sinais a Moisés, não era apenas para provar ao povo que Deus de fato tinha aparecido a Moisés e que de fato Deus tinha chamado Moisés como libertador do povo. Era isso, mas Deus também estava mostrando e ensinando ao próprio Moisés quem é a fonte de poder. Os sinais então deveriam fazer Moisés olhar para o Senhor. Vanessa Randall Reisner nasceu na Índia. Acho que eu já usei esse exemplo aqui.
contraiu poliomielite. Por causa de um diagnóstico errado do médico, ela ficou um tempo totalmente paralisada. Aos 13 anos de idade, ela já tinha passado por 21 cirurgias. Ela viveu sua juventude mais dentro de um hospital do que fora. Na fase adulta, ela sofreu 3 abortos espontâneos. Quando o filho, enfim, nasceu, após 2 meses de vida, aquela criança faleceu com um problema cardíaco. Vários anos depois, essa mulher desenvolveu uma síndrome pós-poliomielite progressiva, causando dor e perda de força. Depois de alguns anos, o seu esposo decide abandonar a família. Pois bem, essa irmã tinha todos os motivos para não servir ao Senhor. Ela tinha todos os argumentos possíveis para dizer: envia outro. Mas Deus chamou e trabalhou no coração dessa irmã. Determinado dia, ela estava ouvindo uma pregação do pastor John Piper sobre a soberania de Deus na vida de Jó. Ela atendeu o chamado, apesar das suas limitações, e ela creu que Deus seria com ela. Vanessa Reisner, hoje, ela se tornou uma palestrante e escritora de renome em todo o mundo, servindo no ministério Desiring God, do pastor John Piper e em vários outros. Essa mulher, com todas as suas limitações físicas e emocionais, ela se tornou um instrumento nas mãos de Deus. O que isso deve nos ensinar? Que nós cumprimos o nosso chamado quando nós olhamos para Cristo. Focar na lepra, no problema, na doença, nas limitações, focar no filho que é problemático, focar no casamento que está em crise, focar no chefe que te persegue, focar no irmão que mente a seu respeito, não é o caminho. Portanto, pare e olhe para o Senhor, porque Ele é a fonte de poder. Mas é preciso cuidado. Olhe para Cristo e não somente para o poder de Cristo. Sinais e prodígios nunca foram o fundamento da nossa fé. Sinais e prodígios apenas testemunham da existência de um Deus poderoso. Moisés, se não acreditarem nos 2 sinais, o bordão e a lepra, você vai pegar a água do rio Nilo, vai jogar na terra e essa água se tornará em sangue. Veja, irmãos, madeira, mão e sangue. Isso precisa nos fazer lembrar do sacrifício de Cristo na cruz, da mão perfurada na madeira e o sangue vertido. Então, cada um desses sinais, bordão, lepra e sangue, seria o sinal para confirmar o chamado de Moisés como o profeta verdadeiro. De modo semelhante, sinais e prodígios que Jesus realizou serviram para autenticar o ministério e provar que ele era o Filho de Deus. Moisés, então, era a sombra do Redentor. Moisés e o ministério de Moisés revelava e apontava para alguém maior, para um ministério maior e para um sacrifício muito superior. Só que o tal do crente gosta desse negócio de sinal, para confirmar a vontade de Deus. Por exemplo, você quer trocar de carro, você começa a ver o carro que você quer na rua, e você fala: isso é um sinal de Deus. Você tem procurado, ou você está esperando um sinal de Deus para atender o seu chamado? O sinal já foi dado, irmãos. O sinal é a cruz e um túmulo vazio. E uma ordem que diz: ide e pregai o Evangelho. Veja, Moisés não duvidou da revelação de Deus na sarça. Pelo contrário, Moisés, quando contemplou Deus e a teofania ali, uma cristofania ali naquele espinheiro que pegava fogo e não se consumia na sarça, quando ele reconheceu e quando ele contemplou a grandiosidade de Deus, imediatamente Moisés reconheceu sua miserabilidade, os seus defeitos e as suas limitações. Foi assim com Moisés, foi assim com Isaías, e precisa ser assim comigo e com você. Olhar para o Senhor, ver quem Ele é e reconhecer que de fato nós somos miseráveis,
cheios de defeitos e de limitações, mas é exatamente esses que Deus usa. Aqueles que se reconhecem pequenos. É por isso que o argumento de Moisés, de que ele não tinha eloquência no falar, que ele era pesado na fala, não faz sentido. Moisés, ao tentar enganar a Deus usando suas limitações, na verdade, Moisés estava colocando culpa no próprio Deus. É por isso que no verso 10, quando ele diz: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Deus responde a Moisés de uma maneira muito dura, nada politicamente correto. Ele diz assim: meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que fez a boca? Quem foi que fez o surdo? Quem foi que fez aquele que enxerga? E quem foi que criou aquele que é cego? Tanto um quanto o outro, foi Deus quem criou. Não existem limitações que não possam ser usadas por Deus. O que você não pode é negar o seu chamado e os dons recebidos por causa das suas limitações. Nada pode limitar aquele que transforma madeira em cobra. Nada pode limitar aquele que pega a mão que está saudável e torna leprosa, e depois pega essa mão leprosa e torna saudável de novo. Nada pode impedir aquele que transforma água em sangue, o sangue em água. Para o que Deus te chamou? Não foi para vir domingo, sentar no banco e ir embora para casa. Não foi. Isso a gente faz no cinema, isso a gente faz num teatro, isso a gente faz num estádio de futebol. No reino de Deus, não. Para o que Deus te chamou? Para cuidar das crianças? Por que você não vai? Para cuidar dos idosos? Para acolher novos irmãos? Para investir no reino de Deus com os seus recursos financeiros? Ou você acha que Deus está te dando muito dinheiro para você só gastar com você mesmo? Deus te chamou para ser uma mãe dedicada na criação dos seus filhos, cuidar do marido e do lar, consolar os aflitos. Use o que Deus te deu para a glória dele e pare de dar desculpas, que nem Moisés. Porque assim como Deus não aceitou as desculpas de Moisés, Deus não aceita as nossas desculpas. Qual foi a resposta de Deus para as desculpas de Moisés? Versículo 12. Tá bom, Moisés, eu entendi tudo que você falou, agora no verso 12 ele diz assim: agora você vai. Agora vai, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Então, meu irmão, vá, sirva, obedeça ao seu chamado, independente das suas limitações. Pare de olhar para você, pare de olhar para a sua lepra, pare de olhar para as suas limitações, pare de olhar para o pecado, olhe para Cristo. Ele é com você, assim como ele foi com Moisés. Ele é comigo, assim como ele foi com Moisés. E após Deus responder todas as indagações de Moisés, Moisés revela o verdadeiro motivo. O motivo não era ser pesado de língua, o motivo não é ser pesado de boca. O motivo está no versículo 13. Moisés diz assim: Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. O verdadeiro motivo é revelado. Moisés, em outras palavras, diz assim: eu não quero ir. Tá bom, Deus, já que você não está aceitando aí as minhas desculpas, eu vou ser franco e sincero com você. Envia outro. Eu não quero ir, não. Philip Ryken vai chamar isso de indisposição fundamental de obedecer. Porque, irmãos, o problema nunca é a incapacidade do servo, mas a incredulidade do coração. O problema nunca é a incapacidade do servo, mas a incredulidade do coração. Sabe o que isso nos revela? Que você não quer obedecer à ordem do Senhor de ir e de pregar o Evangelho. Você não quer obedecer à ordem de estar em uma igreja para servir. Porque o problema não é a sua limitação. O problema é a disposição do seu coração em obedecer.
Logo, o problema do nosso coração, irmãos, se chama desobediência. Desobediência. A nossa resistência em obedecer passa a nos fazer ver Deus de uma outra forma. Presta atenção comigo que isso é muito interessante. Olha o versículo 10. Acompanha comigo a leitura. Então, Moisés disse ao Senhor. O Senhor aí está em caixa alta, não está? Todas as letras estão maiúsculas. Agora veja a resposta de Moisés. A Senhor. Esse A Senhor, o Senhor, apenas o S está maiúsculo. Todas as outras letras estão minúsculas. Por quê? Quando Moisés indaga ao Senhor dizendo "Ah, Senhor" e o Senhor com as letras minúsculas, Moisés não está falando com Deus por meio do nome pactual de Deus. Senhor maiúsculo no hebraico significa Yahvé. Já Senhor, onde apenas a letra S é maiúscula, significa Hadon, que quer dizer mestre. Philip Ryken diz o seguinte: Moisés, ao não usar o nome pactual, estava deixando de reconhecer a plena soberania e majestade de Deus. Ou seja, preste atenção, a fuga e a desobediência ao chamado nos conduz a olhar para Deus não como Deus, mas como alguém com quem eu possa obedecer ou não. E qual é o resultado disso? Deus fica irado com Moisés. Sabe o que isso precisa nos ensinar? Você não tem o direito em desobedecer a Deus. Nós não estamos em uma posição de dizer para Deus assim, eu quero, eu não quero. O reino é de quem? De Deus. Quem é o rei? É Deus. Nós somos escravos, servos. Agora faz uma comparação. Você chega no reinado de determinado rei e você é o servo. E você diz para ele assim, eu não quero e eu não vou. Isso não é nenhuma possibilidade. Porque no reino dos homens, corta a cabeça fora. Deus ainda é gracioso, né? Deus vai trabalhando no coração, em vez de matar a gente, envia Jesus para morrer no nosso lugar. Mas o que eu quero te mostrar, irmãos, é que Moisés, quando ele foge e desobedece, ele passa a ter uma percepção de Deus que não é a percepção do Yahvé, é a percepção de um mestre. Deus fica irado com Moisés, uma ira santa e justa, o verso 14 diz isso. A ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Arão é chamado por Deus para funcionar como porta-voz de Moisés, versículo 15 e 16. O que isso precisa mostrar para mim e para você? Que a longanimidade de Deus não pode ser uma desculpa para as nossas fugas e para a nossa desobediência. Deus é um Deus que fica irado, irmãos. Em uma cultura evangélica onde Deus é amor, a gente esquece que Deus, ele se ira. Deus fica irado. Deus disciplina. Mas Deus estava com Arão. Deus estava com Moisés. E a relação dos irmãos refletiria a relação de Deus com os profetas. Da mesma forma que Moisés falava em nome de Deus, Arão agora iria falar por Moisés. Por isso que lá no verso 16, vai falar, ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Não que Moisés se tornou Deus, obviamente que não. Mas Deus está dizendo, eu vou falar para você, Moisés, e você vai falar para Arão o que ele deve dizer. Arão vai ser o porta-voz e você vai funcionar como Deus para ele, levando a revelação, levando aquilo que ele deve falar. Arão iria falar por Moisés. Meus irmãos, Moisés ele compartilhou a honra do chamado com seu irmão. E mais à frente, esse Arão, lá no capítulo 32, ele vai desviar o povo para a idolatria, quando ele, Arão, constrói um bezerro de ouro. A fuga e a desobediência
de Moisés teve um custo. Porque no final das contas, mesmo com toda a relutância, Moisés fez o que foi chamado para fazer, para libertar e guiar o povo. No versículo 17, leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Um libertador relutante, Moisés, que deve nos apontar para o libertador perfeito, Jesus Cristo, que livremente entregou sua vida como prova de amor. Toma, pois, este bordão na mão com o qual hás de fazer os sinais. Você precisa lembrar que os eventos que nós estamos vendo aqui, tanto do capítulo 3 da semana passada, como o que nós vimos agora até o versículo 17, aconteceu aonde? No deserto de Midian, mais especificamente ao oeste, próximo do Monte Horebe, onde Deus se revelou a Moisés ali na sarça. Por quê? Vamos ler do verso 18 ao final do capítulo. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando você for voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas, se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Moisés sai de Horebe, região oeste de Midian, e vai para a casa do seu sogro Jetro, onde ele morava com a sua família, sua esposa Zípora e filhos. Isso é importante, irmãos, porque Zípora, ela era uma mulher de Midian, ela era midianita. Como midianita, ela tinha uma cultura diferente e uma perspectiva religiosa diferente da religião de Israel. E no versículo 19, nos diz que aqueles que queriam matar Moisés estavam mortos. Lembra que Moisés sai fugido do Egito, porque ele matou, e aí ele sai fugido, então Deus agora vira e fala para ele: pode voltar para o Egito, porque aquelas pessoas que queriam o seu pescoço, elas já morreram. Isso é importante, porque também de alguma maneira isso poderia incentivar e dar coragem a Moisés. Por quê? Quando um rei morria, todos aqueles que cometeram crimes durante o reinado desse rei que morreu, eles eram perdoados. É tipo uma espécie de prescrição penal. Prescreveu. Enquanto o rei está vivo, você cometeu o crime e você vai ser julgado. Depois que esse rei morreu, se você não foi julgado, prescreve o crime e você pode viver lá novamente tranquilo. Por isso que Deus fala: pode voltar. E Moisés vai para o Egito com toda a sua família. No versículo 20, mostra que Moisés de fato pensou em partir para o Egito para sempre. Ele foi, levou toda a sua família, seus bens e etc. Ainda, irmãos, que mais à frente, a família de Moisés voltaria para Midian, porque no capítulo 18 mostra que Moisés vai reencontrar a sua esposa e os seus filhos, ou seja, em algum momento, depois que Moisés regressa ao Egito para libertar o povo, em algum momento a família de Moisés volta para Midian e depois lá no capítulo 18 eles se reencontram. Mas Moisés aqui no versículo 20 nos dá a entender que ele queria de fato ir para sempre, ele foi com toda a sua família. Mas veja, olha comigo o versículo 18. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Mas Moisés sabia que eles estavam vivos.
Porque Deus falou que eles estavam vivos, você vai voltar para libertar eles. Muito se especula por que Moisés mentiu aqui. Talvez para ficar evitando um questionário e perguntas do sogro, talvez porque ele ainda não confiava 100% nas promessas do Senhor. O importante é que, ainda que vacilando na sua fé, Moisés estava retornando para o Egito. E sabe o que é interessante? Porque eu e você, nós somos como Moisés. Nós somos vacilantes, irmãos. Muitas vezes cumprimos o nosso chamado, mas nem sempre crendo e confiando totalmente. Eu vou lá, eu faço, Deus mandou fazer, mas eu não sei se esse trem vai dar certo não, viu? Por causa do pecado, nós vacilamos muitas vezes entre fé e descrença, entre confiança e não confiança. Só que tudo isso torna ainda maior a pessoa de Jesus e a obra de Jesus para nós. Moisés não levou apenas a sua família para o Egito, ele levou o bordão de Deus. O cajado pastoral era um sinal visível do poder de Deus. Qual é o sinal que nós temos do poder de Deus, irmãos? Não é mais um bordão, não é mais um cajado, ou a flor ungida em cima da televisão, ou a água, nada disso. O sinal que nós temos do poder de Deus é a cruz do Filho. A cruz é o sinal do poder de Deus. Então Deus chama Moisés, Deus envia Moisés, e Deus revela o que vai acontecer, do versículo 21 a 23. Ele diz, você vai falar, mas ele não vai liberar não, tá? Porque eu vou endurecer. Se fosse eu dizer, então para que você está mandando eu ir? Senhor, não estou entendendo. Você está mandando eu ir, mas você mesmo vai endurecer para não ir? Não estou entendendo. É porque muitas vezes no nosso chamado a gente precisa entender, não, irmão, a gente tem que obedecer. Só obedece e vai com fé. Ele sabe o que ele está fazendo. Eu vou endurecer o coração de Faraó e ele não deixará o meu povo ir. Isso é importante, sabe por quê, irmãos? O livro de Êxodo cita mais de 20 vezes que o coração de Faraó se endureceu ou que o coração do Faraó foi endurecido. São coisas diferentes. Ora, o próprio coração do Faraó se endurecia, ora, Deus agia de uma maneira em Faraó para endurecer ainda mais o coração. Moisés entregaria uma mensagem a Faraó, 22 e 23, os versos. E é interessante porque nessa mensagem, Deus já está dando um spoiler, né? Do que vai acontecer lá na 10ª praga, quando ele diz, eu vou matar o seu primogênito. Eu vou matar o seu primogênito. Moisés não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Não tinha a mínima ideia. Ele falou algo que Deus mandou sem nem saber o que aquilo significava. Porque muitas vezes a gente não precisa entender, a gente só tem que falar. Mas o meu primo não vai acreditar. Fala, filho, isso é Deus. E aqui nós temos um paradoxo misterioso entre soberania divina e a responsabilidade humana. Deus opera em Faraó de uma forma que endurece o coração, mas sem violar a vontade humana. Deus, de alguma forma, trabalha no coração, e trabalhou no coração do Faraó, mas quem tomou a decisão de não deixar o povo ir, e por isso arcou com as consequências, foi o próprio Faraó. Eu sei que isso é difícil, eu vou tentar dar um exemplo para ilustrar. Quem ficar em dúvida, pode procurar o Heron tranquilamente. Irmãos, quando um homem ouve o Evangelho e ele se nega a acreditar no Evangelho, e ele morre sem acreditar no Evangelho, é porque ele não era um eleito e um predestinado para a salvação. Mas esse homem ou essa mulher, essa pessoa que ouviu o Evangelho e negou o Evangelho, porque não era eleito e predestinado, ele é o responsável por negar o Evangelho. Veja, Paulo nos esclarece isso em Romanos, quando ele afirma que Deus entrega as pessoas aos seus próprios desejos, não é isso? E Deus entregou as pessoas aos seus próprios desejos, uma mentalidade reprovável e por aí vai. O ato, então, de Deus entregar é também o ato de endurecer. Mas o coração endurecido é responsabilidade da pessoa porque ela está seguindo os desejos do seu próprio coração. Se Deus, quando Deus deixa a pessoa seguir o curso natural, o que vai acontecer com o coração dessa pessoa? Cada vez mais vai ficando o quê? Duro, endurecido e cegado pelo pecado. Então, muitas vezes, Deus
apenas entrega, deixa o curso natural do pecado na vida da pessoa. E isso vai endurecendo cada vez mais o coração do homem. Por que que eu e você somos salvos? Porque Deus decidiu, na eternidade, não deixar que a gente seguisse o curso natural do nosso próprio coração. Ele veio e ele fez uma intervenção na história da pessoa que foi alcançada pela salvação. Samuel Hollis Driver, ele diz o seguinte: o meio pelo qual Deus endurece um homem não é necessariamente uma intervenção extraordinária por parte de Deus. Pode ser por meio de experiências comuns da vida, operando por meio dos princípios e do caráter da natureza humana que foram ordenados por Ele. Então, Deus endureceu o coração de Faraó em alguns momentos, e em outros momentos o próprio pecado levava o coração de Faraó a ficar cada vez mais endurecido. Só que o que acontece? A gente não precisa ter medo da soberania de Deus. Porque é a soberania de Deus a prova viva do seu amor por nós. Na mensagem que Moisés e Arão deveriam dar ao Faraó, lá no versículo 22, diz assim: diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Deus, então, endureceu o coração do Faraó para revelar o seu amor pelo seu povo. Veja, é como se Deus estivesse falando assim: vejam o que eu faço com os inimigos do povo a quem eu amo. E é isso que vai acontecer novamente no último dia. Ele virá com ira, com juízo, e vai dizer: vocês que perseguiam o meu povo, vocês que oprimiam o meu povo, vejam o que eu faço com vocês por amor ao meu povo e por amor ao meu nome, por amor à minha aliança. Então, os versos 22 diz: Israel é meu filho, meu primogênito, e o verso 23 diz: e eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. A mensagem de Deus, por meio de Moisés e de Arão para o povo dele, revela a mensagem de todo o livro de Êxodo. Nesses versos 22 e 23, é o resumo de tudo aquilo que fala o livro de Êxodo: filiação e adoração. Nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus para o adorarmos. Então, preste atenção numa coisa: a libertação sempre visa a adoração. Aqui ele diz: deixe o meu povo ir para o quê? Para que me adore. Então, a libertação é para a adoração. Se você foi liberto pelo sangue de Cristo Jesus, você foi liberto para a adoração. O que a soberania divina nos ensina, irmãos? Primeiro, que ninguém é chamado por Deus para mudar ninguém. Nós somos chamados para pregar e anunciar o Evangelho. Pastores são chamados para cuidar e não para transformar o coração das ovelhas. Os pais são chamados para cuidar e educar os filhos, não para produzir salvação nos filhos. Esposas são chamadas para cuidar do lar e não produzir um esposo segundo o seu desejo. Filhos são chamados para obedecer e honrar os pais e não para ser uma cópia dos pais. Porque somente Deus tem o poder de quebrantar corações. Somente Deus amolece o coração endurecido pelo pecado, e somente Deus tem o poder de endurecer ainda mais o coração que já é duro pelo pecado. Deus chama Moisés, Deus envia Moisés, mas Deus exige a observância da aliança. Olha os versos 24 a 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou Moisés e quis matá-lo. Zípora pega uma pedra, corta o prepúcio, realiza ali a circuncisão, pega ali, joga isso aos pés de Moisés e fala: você é para mim um marido de sangue. E ela diz isso por causa da circuncisão. Philip Ryken, um teólogo lá de Westminster, ele vai dizer que esses dois versículos são os mais enigmáticos do Antigo Testamento. Deus foi ao encontro de Moisés para matar Moisés, verso 24. Por que Deus quis matar Moisés? Depois de tanto trabalho, depois de se revelar a ele, depois de chamar ele, depois de tratar o coração do servo para ser o libertador, por que matar Moisés? Depois de
revelar a Moisés que tudo que ele está falando é desculpa, agora Deus quer matar Moisés. Peter Hans diz assim: Moisés pode discutir, Moisés pode bater o pé, Moisés pode choramingar e prender a sua respiração, porque ele não quer ir ao Egito. E Deus o trata com muita paciência, mas a circuncisão é uma outra questão. Veja só, ninguém pode servir a Deus em cumprimento ao chamado sem observar a aliança que Deus fez. Não tem obediência sem observância da aliança. Então Moisés, como libertador do povo, ele deveria ser um exemplo. Ele deveria cumprir a circuncisão como símbolo da aliança na sua própria família. De alguma maneira, Zípora, que era midianita, de maneira sábia, ela discerniu que o filho dela, com Moisés, Gerson, não havia sido circuncidado, porque Gerson nasceu em Midian. E naquele momento, a atitude de Zípora de circuncidar o filho livra Moisés da morte quando ela corta o prepúcio. Sabe o que isso quer nos mostrar, irmãos? Presta atenção. Você não pode servir a Deus do seu jeito. Você não pode servir a Deus da sua forma. Você não pode servir a Deus da sua maneira. Você não pode servir a Deus como você bem entender, não. Você deve servir a Deus em submissão à aliança. Moisés não havia circuncidado o filho. Deus ia matar Moisés. Em submissão, temos que obedecer e cumprir o chamado em submissão ao sacrifício de Jesus. Deus entende, não, Deus não entende. Não, Deus me aceita, não, Deus não aceita. Não, Deus é amor, não, Deus é ira. É por isso que no juízo final, irmãos, haverá pessoas dizendo, mas em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu realizei aquilo, e Deus vai dizer, eu não te conheço, aparta-te de mim, porque você estava realizando as coisas não em submissão à aliança. É aquilo que o pastor Heron falou semana passada, igreja. Tire a sandália dos pés, porque você não está diante de qualquer um. Então essa experiência, estou caminhando para o final, essa experiência de quase morte de Moisés, nos ensina duas verdades importantes. Primeiro, a seriedade do batismo como sacramento que substituiu a circuncisão. Ah, pastor, eu não quero batizar meu filho, eu quero que ele esteja grande, porque eu quero que ele lembre, porque é muito bonito e é maravilhoso, mas não foi isso que Deus ordenou. Deus não está preocupado se você quer que o seu filho fique grande para tirar uma foto e ele lembrar do momento. Deus quer que você obedeça a ordem prescrita na palavra. Ainda, obviamente, que a gente saiba que o batismo não salva, é importante observar e cumprir o batismo. Ele é um sacramento, é algo sagrado, inclusive o batismo infantil. Segunda verdade que isso nos ensina, sem derramamento de sangue não há remissão, porque esse ato aponta para a carne dilacerada de Cristo e para o sangue de Cristo que seria derramado naquela cruz. É interessante porque a gente vê aqui Moisés sob a ira de Deus. Deus está irado com Moisés, Deus está querendo matar Moisés. Mas ao mesmo tempo, o que isso nos ensina, irmãos? Que a ira mortal de Deus foi aplacada, ela foi desviada pelo sangue que foi derramado. Deus estava irado comigo e com você, mas o sangue de Cristo vertido naquela cruz aplacou a ira, desviou a ira de Deus. E a ira de Deus que deveria vir sobre mim e sobre você, foi sobre o Filho. O verso 27, ele funciona como um parêntese. Parece que esse trecho ele foi colocado aqui, só que muitos estudiosos vão afirmar que ele está deslocado no sentido temporal. Por quê? Porque a tradução diz assim, o Senhor disse a Arão, vá encontrar-se com Moisés no deserto. Só que no hebraico, esse texto pode ser também traduzido como, Arão tinha ido e tinha se encontrado com Moisés. A essa altura, muitos estudiosos muitos estudiosos vão pressupor que Arão já estava com Moisés, por causa do versículo 14, quando Deus diz para Moisés, eis que Arão vem ao seu encontro. Então, mas se Arão já estava ou não com Moisés, não tem muita relevância, porque o texto vai dizer que Moisés narra tudo para Arão, eles vão, verso 29, se encontram com os anciãos,
Arão fala tudo para o povo, versículo 30, e o nosso texto termina com o quê? Com aquilo para o qual o povo de Deus foi criado e escolhido. Versículo 31. E o povo creu. E quando ouviram o Senhor, que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Lembra da pessoa lá da introdução? Que o pastor, o conselheiro chegou e falou, você pode servir nessa área? Você tem dons para isso? A pessoa fez uma lista. Não posso, não tenho tempo, a minha agenda, não tenho capacidade, tem gente melhor do que eu. Pois bem, aquela pessoa, abro aspas, alguns dias depois, lendo a palavra, lembrou da promessa, eu serei contigo. Não era uma promessa de facilidade, era uma promessa de presença. Deus não estava pedindo autoconfiança, Deus estava pedindo dependência. E a pergunta deixou de ser, eu sou capaz? E a pergunta passou a ser, se Ele vai comigo, por que eu fugiria? Ele aceitou. Não porque ele perdeu o medo, mas porque ele aprendeu a confiar. Irmãos, Moisés foi encontrado pelo Senhor. E Moisés foi encontrado pelo Senhor não apenas para ser salvo. Moisés foi encontrado pelo Senhor para ser feito servo. O que é que nós precisamos fazer? A gente precisa reconhecer que o Senhor é grande. Nós precisamos reconhecer que Ele é o eu sou. Nós precisamos reconhecer que se nós não estivermos nele, não existe absolutamente nada que a gente possa fazer. Se não for o Senhor, esses 50 minutos que eu estou falando aqui, são 50 minutos perdidos da sua noite. Não existe poder em mim. Não existe poder no pregador mais profundo e mais eloquente. A oratória pode prender a sua atenção, mas é Deus quem transforma o seu coração. Para o que Deus te chamou? O que você está realizando no reino de Deus? Que tal a gente parar de dar desculpas? Que tal a gente parar de olhar para nós mesmos tentando achar capacidade? Vamos louvar com os nossos irmãos da música. Fica de pé, você que pode.